para a vida do apóstolo Paulo. Ele nos trouxe aqui essas semanas, desde a conversão do apóstolo Paulo, as suas experiências ministeriais, os seus desafios no meio da igreja. Na verdade, eu fico pensando assim, eu não sei como que ele consegue de uma passagem tirar 3, 4, 5 ministrações. Só ele, só é dom de Deus. Eu já vi o pastor José Luiz dizendo, Eduardo é mestre da palavra. E eu não tenho dúvida disso. Então é o desafio suceder o nosso pastor, mas eu queria compartilhar algo que o Senhor colocou ao meu coração nesse feriado. Eu fui visitar meus pais. Como é bom dar um cheirinho no pai e na mãe, hein? Bem-aventurado é aqueles que têm o pai e a mãe vivo ainda, que consegue abraçar, dar um cheirinho, né? Tá ali debaixo na barra da saia da mãe. Irmão, até hoje eu casei, mas minha mãe fala, meu filho, vem para perto de mim, você tem que ficar aqui perto de mim. Eu falei, mãe, olha, querer eu até queria, mas faz tempo que eu não faço nada mais aquilo que Deus nos manda. Então, quando videira é a nossa vida, né? A nossa vida está em videira. Eu falo, ela fala, você está pegado demais à videira. Mas tudo que nós estamos construindo e queremos, o Senhor está lá. Então, nós estamos lá e lá ficaremos até que o Senhor, né, mande. Se mandar, se não, está tudo ótimo ficar aqui. Deus é maravilhoso. Mas nesse feriado eu fui visitá-los. Na terça-feira nós saímos aqui com a missão de levar a minha sogra. Minha sogra foi dar um giro em nome de Jesus. Foi dar uma volta, irmão. As más línguas dizem que ela vai voltar. Eu estou crendo que não, que ela vai ficar para lá. Mas olha só, vai ser besta, não me deixa a Maeli. Não grava isso, pessoal, por favor, minha esposa vai me pegar. Mas assim, enquanto eu estava descendo, nós estávamos descendo a serra ali do Espigão, de repente, queridos, né? Um pneu do nosso carro, ele estourou. Ele não estourou assim, como sei lá, algo que, um prego, uma pedra, não. A roda do nosso carro, ela deslocou, então começou a desgastar só a parte de dentro, que fica ali, né? E fez um barulhão e tal. Nós precisamos, eu não tenho dúvida que foi mais um livramento que o Senhor deu para mim, para minha família. E depois disso, eu estava orando ao Senhor e de repente toca um louvor que eu gosto muito. E querido, você sabe quando o Senhor Jesus, ele quer corrigir, que Ele quer nos corrigir, que daí Ele vem com tanto amor, mas é tanto amor, que Ele nos dá uma chicotada, Ele dá uma chicotada e você é tanto amor e você só chora, e você agoniza e diz, ai Jesus, devagar, pega leve. Mas é tanto amor com aquela correção, aquele puxão de orelha, ungido, que você não consegue fugir. Isso aconteceu comigo, e essa palavra nasceu nesse momento. E o Senhor, Ele começou a trazer à minha memória alguns flashes, Diogo. Flashes da minha conversão, e a partir daí nasceu essa palavra que eu quero compartilhar com você. Na semana passada, o pastor nos ministrou da importância a respeito de servir e servir com a visão correta, e nos trouxe alguns exemplos de versículos do nosso cotidiano. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 13, não precisa colocar, eu vou tentar dar uma corrida aqui. O versículo frisa que nós não trabalhamos para homens, amém? Nós que somos filhos de Deus, nós somos servos do Senhor, o nosso trabalho não é em vão, porque ele não é para homens. Então hoje nós testemunhávamos que o pessoal do café saiu 6h30, 20 para as 7, naquele frio saiu de casa para preparar uma mesa recheada, um café para servir a pessoas. Por quê? Porque aquele foco, embora alcançou a mim, a você que esteve aqui de manhã, o foco não era homens. O foco era o serviço ao Senhor. Por isso que foi feito com excelência. Às vezes você abre a porta da sua casa, você que é líder de célula, você que é líder de ministério, e sabe o que você faz? Na verdade você nem queria,
Você está passando por uma turbulência, mas aí você lembra que o teu serviço não é para homens, é para o Senhor. E o Espírito Santo te enche de alegria, de graça, de unção. Ele diz, vamos lá, vamos para mais uma célula. Eu tenho tantas coisas para fazer na sua vida e através de você. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 vai nos dizer que o nosso trabalho para o Senhor, no Senhor não é em vão. Então eu separei esses 2 trechos como introdução, queridos. Mas hoje o que eu queria falar, conversar com você, coloca lá o tema da palavra, Bernardo, por favor. É o melhor de Deus a partir de um lugar de experiência, de intimidade. O melhor de Deus e a intimidade. Irmãos, como o tema intimidade ele é muito vasto nas Escrituras, eu quero delimitar a intimidade que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ele tinha com Deus Pai e com seus discípulos, amém? Então, eu quero que junto comigo você analise alguns textos, pois nós vamos ver, queridos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus, ele nos incentivando, não apenas incentivando, ele priorizando uma vida de intimidade com o Pai. Irmão, então a intimidade, ela era a base do ministério e da vida de Jesus. Irmão, olha só, se tem alguém que não precisava orar, era Jesus, você concorda comigo? Irmão, ele veio com o drive do céu, amém? Ele já veio tudo na cabeça dele, o DNA do Criador, do Deus invisível. Colossenses capítulo 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Irmão, se tem alguém que não precisava orar, era Jesus, você concorda comigo? Mas não, nós vamos ver vários trechos da palavra do Senhor, ele se retirando para orar, ele falando com o Pai, e o Pai falando com ele, e ele incansavelmente visitando um lugar de intimidade, um lugar de oração. Irmão, o nosso Deus, ele ama a intimidade, amém? O nosso Deus, ele é um Deus relacional. O nosso Deus, ele não é um Deus que nos criou para não termos relacionamento com ele. Não! Ele nos criou com o objetivo de nos relacionarmos com ele. Você vai ver em Gênesis, quando Deus ele cria todas as coisas e depois que ele cria o homem, todos os dias, na viração do dia, sabe o que ele vinha, Fran? Sabe o que ele vinha fazer? Ele vinha conversar com Adão e Eva. Vim visitar vocês aí, vamos dar um rolê aqui pelo Jardim do Éden. Todos os dias, no cair da brisa, aonde, no cair da tarde, na viração do dia, alguns historiadores dizem que é entre 5h30, 6 horas, ele vinha lá visitar o homem, visitar a mulher e conversar, ou seja, se relacionar. O nosso Deus, ele é um Deus de intimidade. Você pode repetir comigo? O nosso Deus ama a intimidade. Aleluia. E eu queria ler um texto com você, João capítulo 1, versículo 18b, na NVT, coloca para mim lá, fazendo favor. A NVT nos traz uma definição desse versículo diferente, irmãos. Olha só, preste atenção, lê comigo lá. Ninguém jamais viu a Deus, mas, porém, contudo, entretanto, o Filho único, o unigênito, que mantém uma comunhão íntima com o Pai, o revelou. Só Cristo que manteve uma comunhão íntima com o Pai. Irmão, esse aqui é talvez o primeiro ensinamento para mim e para você. É impossível eu e você revelarmos o Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus compassivo, o Deus criador de todas as coisas, se eu e você não tivermos uma vida de intimidade com Ele. Se não tivermos uma vida de relacionamento com Ele, é impossível. Irmão, olha aqui o versículo, é a Bíblia que está dizendo. Está dizendo que apenas o Filho único que mantém uma comunhão íntima com o Pai. Então, se eu e você não temos um relacionamento com o Senhor,
Se eu e você não temos um relacionamento íntimo, uma vida de intimidade com o Pai, não tem como nos revelarmos a Deus. É impossível, queridos. Lucas capítulo 6, versículo 12, vai nos dizer que certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando. Ou seja, você vai ver vários versículos desse dizendo: Jesus se retirou para orar. Irmão, para tudo ele orava. Irmão, para tudo ele atiçava esse relacionamento com o Pai. Jesus, para escolher os discípulos, ele orou. Jesus, para partir o pão, ele orou. Jesus, para ressuscitar, para operar os milagres, ele orou. Até na hora da sua morte, sabe o que ele estava fazendo, Pai? Perdoa eles, Pai, eles nem sabem o que estão fazendo. Ou seja, então, no momento de agonia, ele orou. Irmãos, esses ensinamentos vai às vezes de contramão àquilo que nós acreditamos, porque nós só temos a tendência de buscar a Deus, sabe? Só quando a gente precisa. Você pode dizer um amém, só para dizer que você está entendendo? A gente só tende a buscar a Deus quando a gente precisa. Mas a intimidade com o Pai era a prioridade da vida de Jesus. A intimidade, o relacionamento com Deus era a base do ministério de Jesus, da vida. E queridos, ele destacou o ministério dele durante 3 anos e meio. A partir de quando ele iniciou, você vai ver Jesus se relacionando com o Pai, buscando a face do Senhor. Feito isso, eu quero ler com você um outro versículo que diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15, que diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse, e eles foram. Pode passar, Bê. 14. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que os seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar os demônios. Na nova Almeida atualizada, o versículo 13 diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, primeiro para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar os demônios. Então, queridos, antes de qualquer missão, ministério ou envio, o primeiro chamado dos discípulos foi para estar com Jesus. Ou seja, para criar uma vida de intimidade. O primeiro chamado não foi: ei, eu quero que você pregue, eu quero que você cante, eu quero que você faça milagre, eu quero que você expulse demônio. Não. O primeiro chamado de Jesus para os discípulos ele chamou para estar com ele, para o conhecer, para desfrutar de um relacionamento sério, Cristo, para viver uma vida. Irmãos, para onde Jesus ia, os discípulos iam atrás, porque ele estava forjando um caráter de intimidade. Lá em João capítulo 17, você vai ver Jesus, a poucos minutos da sua morte, a poucas horas da sua morte, dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo um. Isso mostra, irmãos, que no reino de Deus, o relacionamento, ele precede a missão. Primeiro, eu e você nos relacionamos com o Senhor. Primeiro eu e você conhecemos dele, ouvimos ele, aprendemos a ser mansos e humildes como ele. Depois vem a missão. No reino de Deus, a intimidade, ela vem antes da produtividade. Primeiro você tem intimidade, depois vem a produtividade. Não tem como fazer um caminho inverso a eles, queridos. Talvez alguns de nós estamos buscando produzir, gerar coisas para o Senhor, sem antes de estar com Ele, sem antes de gastar tempo com Ele, sem antes de viver uma vida imersa aos seus pés.
uma vida de adoração, uma vida de rendição, uma vida de confissão, uma vida de renúncia. Sabe por quê, queridos? Uma vida de intimidade, ela requer renúncia. Uma vida de intimidade, ela nos requer de nós abandono de algumas coisas. Boas coisas, por sinal, algumas coisas são boas. Mas o chamado à intimidade, ele é tão sério que eu e você precisamos estar dispostos a abandonar até as coisas boas para gastar tempo com o Senhor. Para viver dias imersos na sua palavra, porque não tem como produzirmos algo para o Senhor sem antes estar com Ele, amém? O estar com Jesus transforma e prepara para depois fazer as obras. E eu coloquei 3 pontos aqui para guiar a nossa reflexão. Primeiro, o chamado, ele é pessoal. Nós vivemos como igreja, nós vivemos em comunhão, nós amamos a comunhão. Nós amamos a coletividade, a unidade. Isso é igreja. Mas o chamado a uma vida de intimidade é pessoal, queridos. Eu não posso ter uma vida de intimidade pela Dani. Eu não posso ter uma vida de intimidade pela minha esposa, querido. Eu não posso ter uma vida de intimidade pelas minhas ovelhas, pelo Intense, pelos juniores. Por isso, culto após culto, nós estamos lá com a equipe, glória a Deus pela equipe, pelo Cauã, pela Gabi, pela Júlia, pela Valentina, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui pregando. Mas eles estão lá e culto após culto nós estamos dizendo, feche os seus olhos, adore a Jesus, busque a Jesus, diga que você quer ser cheio de Deus. Agora nós estamos lendo um capítulo do Novo Testamento até o final do ano, para que juntos nós consigamos amar a palavra do Senhor, amém? Então nós estamos instigando eles. Então o chamado é pessoal. Jesus chamou para si aqueles que Ele quis. O chamado de Deus é pessoal, intencional e cheio de propósito. Antes de qualquer missão, Deus nos escolhe para um relacionamento com Ele. Então, queridos, Deus te chama pelo seu nome. Deus quer você, Deus quer a mim, Deus quer a nós, não apenas aquilo que nós podemos fazer por Ele. Irmãos, numa geração que é movida pela produtividade, eu e você, nós achamos que se nós produzirmos mais, nós vamos ser mais aceitos pelo Senhor. Sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz. Jesus está nos chamando para primeiro nos relacionar com Ele. Irmãos, quem que Deus criou primeiro, o homem ou o jardim? O jardim, quando o homem veio, já estava tudo pronto. Até o relacionamento com Ele. O relacionamento é um convite, queridos. Um relacionamento é uma convocação, é um convite. Deus está chamando você e a mim. Como é que vamos responder a esse convite? Nós somos moldados pelos nossos dias. Você sabe que você vai ver alguém, abraçar alguém, cumprimentar alguém. Aí você, ô fulano, está tudo bem? Está uma correria. 24 horas não dá tempo. O dia tinha que ter 72 horas para me fazer tudo aquilo que eu preciso. É assim ou não é? Está uma correria. Irmãos, mas quanto dessas 24 horas nós estamos investindo aos pés de Jesus? Está uma correria porque eu e você não estamos descansando nos pés do Senhor. Não estamos buscando a Ele como deveríamos, como Ele nos ensinou a fazer. Talvez você, como eu, já várias vezes já disse, está uma correria. E sempre vai estar uma correria. Mas eu e você precisamos dar uma pausa nessa correria. Amém? Muitos de nós precisamos voltar para o lugar secreto, queridos. A fechar a porta do seu quarto. Mateus capítulo 6.
a fechar a porta do seu quarto, a ir para o banheiro, para dentro do mato, sei lá, para o monte. Alguns de nós precisamos dar pausa, riscar algumas coisas da nossa agenda. Isso aqui não é importante. Alguns de nós precisam desligar a televisão, parar de assistir coisas. Irmãos, você e Deus que vai delimitar a sua intimidade com Ele, mas coisas estão nos tirando da presença do Senhor. Você está aí comigo? Você está entendendo? Aleluia. Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Aleluia. Senhor, nos ajuda a estar nesse lugar de intimidade. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, você pode fechar os seus olhos um minuto. Nós vamos adorar um pouquinho, queridos. Aleluia. Sim, Senhor. Essa é a oportunidade que você tem de mergulhar fundo nele. Jesus está aqui. Por favor, mergulhe fundo. Vamos mergulhar. Vamos buscar a sua presença. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Só tua graça me basta. Aleluia. Tua presença é meu prazer. Aleluia. Oh. Então Deus nos chama pelo nome e Ele nos quer, não apenas aquilo que nós podemos fazer para Ele, amém? O primeiro propósito, queridos, é estar com Jesus. A primeira missão que Jesus deu aos seus discípulos foi estar com Ele, foi desfrutar da sua presença, foi aprender dele, ser transformado por suas palavras, eu lembro de alguns trechos, quando os discípulos estavam no barco e Jesus dormindo, Diogo. Irmãos, olha só, a vida com Jesus, ela é muito massa. Mas olhando ali para esse trecho, que é a vida com Jesus físico ali, a presença de Jesus física, os discípulos lá, mas vamos morrer, ao vento, à tempestade. Jesus, acorda. Irmão, olha só, eles enfrentando tudo aquilo, e sabe o que Jesus estava fazendo, Maurício? Dormindo. Queridos, sabe o que eu aprendo isso aqui? A circunstância que te assusta, não assusta o Deus que você serve. Os ventos fortes que te assustam, te causam medo, não pode causar o medo no Jesus que você serve. Ele estava dormindo. Jesus, não te importa que morramos, não te importa que nós vamos sucumbir. Irmão, olha, eu penso Jesus, né, limpando o ranho, bocejando ainda sonolento, aí ficando de pé assim. Eu penso, eu não sei como é que você pensa em Jesus. É claro que a gente pensa a partir das Escrituras, mas eu gosto de imaginar algumas figuras de linguagem, ou seja, eu gosto de pensar em Jesus lá fica de pé no barco, ele dá um assovio. Vento, calma aí, calma que o pai está aqui, para aí, para.
Eu fico imaginando os discípulos olhando para um, para o outro. Quem é esse que até os ventos e os mares o obedecem? Quem é esse? Será ele o Cristo que estávamos aguardando? Quem é esse? Então o primeiro propósito era estar com ele. Então, queridos, olha só, João capítulo 15, versículo 4, coloca esse lá para a gente. Bernardo, por favor. João capítulo 15, versículo 4, olha só, que Jesus está dizendo aos seus discípulos: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Queridos, é impossível. Você já viu um fruto nascendo, se não estando conectado à árvore? Você já viu? Quem viu isso aqui? É impossível. Se eu e você não estivermos conectados em Jesus, permanecendo nele, é impossível frutificarmos. Que tipo de frutos nós estamos gerando, nós estamos produzindo, se não gastamos tempo com Jesus, se não investimos tempo na presença de Jesus? Antes de querer fazermos qualquer coisa para Deus, nós precisamos aprender a ser com Deus, porque a intimidade, ela gera frutos duradouros, frutos eternos. Você que é pai, querido, você que é pai, você, a partir do lugar de intimidade, você gerou um fruto eterno, um filho. Não era um lugar público, era um lugar de intimidade. E esses são frutos, agora são frutos eternos, são frutos duradouros. Ou seja, há um lugar que o Senhor Jesus está nos chamando para gastarmos a nossa vida, e é um lugar de intimidade com Ele. Você vai ver esse capítulo inteiro, se você puder, leia na sua casa, ele é maravilhoso. João capítulo 15 vai nos dizer, vai retratar esse particular de Jesus com seus discípulos. E em um momento da conversa ele diz: eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Eu chamo vocês de companheiros, de amigos, amigos íntimos. Você já parou para pensar isso? Que o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, Ele estava chamando pessoas comuns, assim como eu e você, de amigos. Ele estava chamando pessoas, assim, pescadores, irmãos. Queridos, alguns dos discípulos nem eram alfabetizados, não sabiam ler nem escrever. Tinha um coletor de impostos, ou seja, uma raça completamente excluída da comunidade judaica naquela época. O coletor de impostos era conhecido como inimigo do povo. Ele está chamando pessoas simples. Irmão, Judas estava nesse particular. A pessoa que iria atrair ele mais tarde, ele estava chamando de amigo. Vocês já não são servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Eu chamo agora vocês de amigo. Irmão, olha só, que privilégio. Pensa comigo, que privilégio é ter o nosso Senhor, o nosso Jesus nos chamando de amigos. Que privilégio é andarmos, vivermos uma vida de intimidade com esse Senhor, com esse Deus que se fez carne. Pessoas comuns, assim como eu e você. Irmãos, olha só, eu estava compartilhando para a igreja de manhã. Nós somos alvos da fidelidade dos apóstolos. Nós estamos aqui depois de 2000 e sei lá quantos anos. Nós somos alvos de pessoas comuns. 11 pessoas, 11 homens que depois se multiplicaram e pregaram o evangelho e cruzou os mares, os oceanos, os hemisférios, até chegar em mim e você. Se você está aqui, é porque nós somos salvos e alvos
da fidelidade dos apóstolos, de pessoas comuns, a partir de um lugar de intimidade. Eles entenderam que antes de qualquer coisa, o chamado era estar com o Senhor, era estar na presença do Senhor. Depois disso, o terceiro ponto que eu quero comunicar a vocês, depois disso é que vem o envio. Depois de estar com Ele, depois do propósito, do chamado pessoal, depois do relacionamento, aí sim vem o envio. Só depois de estarem com Ele, Jesus os enviou a pregar. Irmãos, o envio, ele é resultado de uma vida de comunhão com Jesus. O chamado, então, não tem como ser um bom pai, uma boa mãe, se eu e você não tivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Não tem como ser bons líderes, não tem como ter frutos duradouros se nós não estivermos nesse lugar, nesse lugar de intimidade com o Senhor, queridos. É impossível. É impossível, então, o impacto do ministério dos discípulos viriam daquilo que eles estiveram aprendendo com Jesus durante aqueles 3 anos. 3 anos, aquele período. Eu lembro de alguns testemunhos, queridos, que a gente passa a ter quando decide ter uma vida de intimidade com o Senhor. Eu contava no culto lá em Freiburg hoje. Irmãos, eu sei o quanto deve ser desafiador para a Rose aguentar o Daniel. Não é fácil, só a Rose e a Valentina que aguenta ele. Mas eu sei muito bem, sabe, quando alguém passa por uma conversão genuína, uma conversão radical, uma conversão verdadeira, o mundo inteiro, ele perde o sentido quando você é encontrado por Jesus. O mundo inteiro, as coisas que antes você tinha prazer, agora não tem mais prazer. Por quê? Porque você foi encontrado por Jesus. E agora tudo faz sentido a partir desse relacionamento com Jesus. Irmãos, eu lembro que em alguns momentos eu e os meus amigos saíam para ir ao shopping, para fazer um passeio, e eles diziam assim, sabe, vamos conversar, mas eu tinha uma Bíblia que era pequena, ou às vezes no celular mesmo, e dizia, tirava e começava a ler a Bíblia no shopping, em algum lugar, na praça. E eles diziam assim, Simon, não é hora de ler a Bíblia, é hora de conversar. Eu sei, só que nesse momento eu quero tanto ler minha Bíblia, porque eu quero tanto Jesus. Irmãos, eu lembro de alguns momentos que eu saía de casa e eu tinha que voltar, porque aquele estava o momento de eu estar com Jesus no meu quarto. Eu lembro de várias vezes, irmãos, lá na nossa casa em Manaus, a minha mãe, a gente chama lá os bebum, né, Dani? O que é um bebum? Você lembra? Pé inchado, você lembra? Sabe o que é? Alguém bêbado, pé inchado, a gente chamava de pé inchado lá. Então, eu reunia 2, 3, e às vezes levava lá para casa, para frente de casa, e a gente ficava conversando. E daí eu ia entrar, aí eu ia na geladeira, eu tirava o RO da semana inteira, sabe? Tudo que tinha lá, eu trazia, esquentava, fazia uma farofa, porque paraense gosta de farofa, irmãos, amém? Então tem que ter farinha para tudo, e colocava, às vezes quebrava 700 ovos e fazia ali, preparava uma panelona, uma frigideira, e aí eu sentava com eles no meio fio, falei, eu trouxe um negócio aqui para nós, e a gente começava a conversar, e a gente começava, e em alguns momentos eles não esperavam, mas eu estava lá orando por eles, eu estava lá, que o Senhor te abençoe, e aí eu estava lá abraçando ele, aquelas pessoas que ninguém queria abraçar, porque a partir do lugar de intimidade, você e eu, nós somos impulsionados para uma vida de generosidade, para uma vida de compaixão, para uma vida de tocar as pessoas que ninguém quer tocar.
Porque nós estamos cultivando uma vida de intimidade. Irmãos, olha só, é por isso que é muito difícil manter uma vida de intimidade. Porque nesse lugar, Jesus ele tira de nós coisas que nós estamos arraigados, nós estamos aprisionados. E ele começa a colocar dele no nosso coração. E ele começa a colocar graça, unção, poder. E ele começa a colocar generosidade, amor, compaixão. Tem muitas coisas que eu e você não sabemos, mas nós vamos saber a partir desse lugar de intimidade. Nós estamos procurando, irmãos, olha só, sempre nós vemos algumas pessoas dizendo, pastor, mas qual que é o meu chamado, hein? Será que eu tenho que cantar? Será que é pregar? Qual que é o meu chamado, irmão? O nosso chamado é estar com Jesus, é ter uma vida de intimidade com Jesus, é buscar a presença dEle. Esse é o nosso chamado. A partir daí, a partir desse lugar, o Senhor vai começar a te revelar aquilo que você quer, aquilo que Ele quer que você faça. Se é na tua profissão, queridos, nós estamos atrás de estratégias, mas o Senhor Jesus está nos convidando a um lugar de relacionamento, e a partir desse lugar, o Senhor vai te dar tudo aquilo que você precisa. Você precisa de estratégias para o teu negócio, e o Senhor Jesus vai te dar. Você precisa sucumbir à tua carne, você precisa amordaçar o teu temperamento. Esses dias eu precisava conflitar uma situação. Irmão, pensa em alguém que foge do conflito, é eu. Pela personalidade e temperamento, se tem alguém que foge do conflito, sou eu. Mas sabe quando tem uma situação que você precisa resolver? E eu estava orando a respeito disso, falei, Senhor, eu não quero ir, eu não quero falar. Mas se o Senhor quiser, então o Senhor vai me encher de fé e vai me capacitar para fazer isso. E alguns dias passou e eu senti o Senhor dizendo, Simon, lembra daquela situação? Eu quero que você resolva agora. E às vezes a gente pega o telefone, não vou mandar áudio, porque daí é mais fácil de resolver pelo áudio, daí ele vai entender. Se ele não entender também, Deus abençoe, não. E o Senhor mandou, eu quero que você ligue. Irmãos, eu lembro que algo que eu pedi do Senhor, daquele teu Senhor, me enche de amor. Porque você conflitar, você ir para o conflito sem amor, é arrogância, é ignorância. Se você corrigir os teus filhos com raiva, eu e você, nós estamos pecando. Porque nós precisamos corrigir em amor, embora que mesmo em amor, em alguns momentos nós vamos precisar da vara. É a Bíblia que nos ensina. Então conflitar, resolver uma situação, se não estivermos cheios de amor, é arrogância, é ignorância. Então eu lembro que comecei a ligação dizendo, Senhor, meu irmão, eu quero te dizer que eu te amo. Eu estou com saudade de ti, cara. Mas você errou comigo, ou eu errei com você. E naquele momento, queridos, eu creio que o Senhor curou o meu coração que estava ferido. Mas são atitudes como essas que nascem no lugar a partir de intimidade. Eu lembro de uma vez que nós estávamos, ainda era lá no Renovem, e o culto de sábado lá em Freiburg, enquanto a Bruna também compartilhava, me lembrou muito o Renovem. O Valde viveu algumas coisas lá com a gente, né, Valde? Irmãos, e naquele dia, nós vivíamos coisa que, sábado eu lembrei que era só um violão, e tinha tanta fome, e a gente queria tanto Jesus. A gente queria tanto Jesus, querido. Alguém tropeçava lá e dava glória, a gente dava glória. Alguém
tropicava lá nos cabos, eita, era cheio do Espírito Santo, porque tinha tanta fome naquele lugar. E sábado a igreja em Freiburg me lembrou disso, e eu falei para o Daniel, essa igreja vai crescer tanto, e vai crescer de forma saudável, porque tem fome nesse lugar. E eu falei para ele, era como se eu sentisse as pessoas dizendo, aleluia, eu tenho um lugar para congregar hoje. E eu lembro, não sei se o Valde vai lembrar, eu estava em casa tomando banho para ir para o culto, e o Senhor falou comigo. Ele falou, não sei se você vai lembrar disso, eu quero que você entregue algo para o Valde. Era uma palavra, eu nem sei qual que era a palavra, eu sei que aconteceu. E naquele momento o Valde estava de jejum, ele me contou depois. Irmãos, a partir do lugar de intimidade, o Senhor ele não revela apenas coisas para mudar em você, mas o Senhor ele te dá então revelação para que você possa compartilhar com aqueles que estão ao redor de você. Irmãos, talvez lá no lugar de intimidade você vai ver Jesus te dizendo, eu quero que você ligue para o irmão, eu quero que você envie uma oferta para o irmão, eu quero que você envie um áudio para o irmão dizendo que eu estou com ele. Quem já passou por isso aqui, irmão, sabe muito bem. Esses dias eu estava lá orando, eu peguei o telefone e liguei para o Marlon. Ô Marlon, mano, eu não sei o que está pegando aí contigo, mas o Senhor é contigo. O Senhor, Ele cuida de você, Ele guarda você, e Ele tem planos maravilhosos, Ele manda te dizer isso. Alguns minutos depois o Marlon ligou, Simon, cara, eu precisava dessa palavra. O Senhor, apareceu uma treta aqui que eu precisava resolver, e você, Jesus respondeu através de você, glória a Deus, Marlon. Irmãos, então, a partir desse lugar de intimidade, eu lembro de um dia que eu estava saindo do trabalho, tinha uma moça jogada no chão. Daí, eu tinha uma maçã na minha mochila. Daí eu falei, ô moça, acorda aí. Irmão, ela estava bêbada, daí não acordou, eu tive que dar um coice nela para ela poder acordar. Eu falei, acorda aí, varô. E eu estava aqui passando, e o Senhor mandou aqui, te dar essa maçã. Irmão, pensa algo instantâneo, que quando eu estava ali, nós estávamos ali, aquela mulher começou a chorar. E ela disse, eu pensei que eu estava abandonada. Ninguém mais olha na minha cara, ninguém da minha família olha. Eu pensei que todo mundo tinha esquecido de mim. Eu falei, olha, Deus te ama muito. E nós oramos ali e entreguei aquela maçã para ela. Então, queridos, a partir de uma vida de intimidade, Deus ele começa a te dar coisas, não apenas para você mas agora para você compartilhar, para você anunciar, para você declarar. Ou seja, o Senhor Jesus nos chama para uma vida de intimidade. Atos capítulo 4, versículo 13, eu já vou acabar, acabou o tempo. Olha só esse versículo que diz, ao verem a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmão, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, você esteve com Jesus, né? A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos vão dizer, você esteve com Jesus, né? Você gastou tempo com Jesus. Você está tendo uma vida de intimidade. Eu vejo Jesus em você. Você não valia nada, né? Não valia nada, não. Seu Nelly. Eu lembro que um tio meu disse, tio Elias, irmão da minha mãe, ele disse assim, meu filho, você era o cão, né? De verdade, ele falou isso para mim. Você era o cão, né? Eu olhei para ele e falei, era, tio. Mas Jesus me encontrou. Jesus fez uma obra, está fazendo uma obra na minha vida. Você está passando tempo com Jesus, né? Irmãos, aquilo agora que você estava aqui, saindo, agora você passa tempo com Jesus, Jesus, quieta, você não é mais assim, não é mais para agir desse jeito, nem reagir desse jeito. Eu quero que você compartilhe da minha graça, do meu amor. Eu quero que você seja cheio, compartilhe graça.
A autoridade espiritual e os frutos do ministério são consequência de uma vida vivida na presença de Jesus, queridos. Para a gente terminar, eu lembro que lá em Manaus eu era líder de uma célula dentro da fábrica. Era uma multinacional, irmão, eu acho que tinha uns 10 mil funcionários naquela fábrica. E nós nos reuníamos 3 vezes por semana, fazer uma célula de 15, 20 minutos aproximadamente. E um conselho: nunca dê algo para o novo convertido fazer, porque vai dar ruim. Irmão, vai dar ruim. E eu me considerava novo convertido, e a célula era tudo de novo convertido, tudo bando de louco, tudo bando de doido varrido, maluco beleza, tudo, irmão, tudo. Mano, a gente falava, era só em Jesus o dia inteiro, noite e dia, 24 horas. Eu lembro que nós estávamos orando, uma senhora, era nova convertida, e daí nós começamos a orar, a louvar, irmão, caiu uma glória naquele lugar. Caiu uma glória e a mulher começou a sapatear, a orar em línguas. Eu falei, meu Deus, agora deu ruim. Caiu a casa. Irmãos, aí a minha reação era: primeiro, Deus, será que eu mergulho para dentro? Eu caio para dentro? Eu falo também e me jogo? Será que eu finjo que eu não estou vendo nada, que eu não estou negociando nada? O que eu faço? Mas eu vou, olha só, eu vou cair para dentro, qualquer coisa, vai todo mundo para o cárcere privado, né? Todo mundo vai preso, todo mundo vai. Irmãos, aí começou aquele negócio, aí a gente já estava tudo abraçado, chorando. Irmãos, porque quando você tem uma vida de intimidade, nenhum lugar é suficiente para você buscar ao Senhor. Um culto na semana é pouco demais para você buscar ao Senhor. Um domingo de manhã, de noite, um sábado é muito pouco para você desenvolver. Você quer ter mais de Jesus? Então o Senhor Jesus, o maior convite de Jesus para você, para mim, não é fazer por Ele, é estar com Ele. Ele quer a nossa companhia. Ele quer um relacionamento conosco. Ele está nos chamando para esse tempo de intimidade. Ele está nos chamando para esse tempo de relacionamento. Enquanto eu orava nessa terça-feira, eu dizia: Deus, eu